Alô, amigos da TV Nectar, retomamos com o tema de saúde bucal e hoje presente aqui em nossos estúdios o Dr. Mário Sérgio Jorge, cirurgião dentista, presidente da Câmara Técnica do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Obrigado por ter vindo até aqui. Eu que agradeço, Roberto, e espero colaborar aí com a orientação em relação ao medo e à ansiedade do dentista. Então começa tirando o meu. Com certeza, estamos aqui para isso. Eu estava contando aqui há pouco, né? Sim. Quer dizer, a gente tem um certo temor. Como que você enxerga isso? Como é que os profissionais da área enxergam esse problema? Então, Roberto, isso é uma coisa que os profissionais, especialmente cirurgiões dentistas, hoje têm condições melhores para manejar essa situação de um medo, de ansiedade em relação ao tratamento odontológico. Muitos pacientes, às vezes, trazem já traumas anteriores, né, em função de uma experiência, às vezes, negativa que tiveram em relação a um procedimento odontológico. E muita informação também que vem em função da mídia, né? O cirurgião dentista sempre foi um personagem vilão, né? De produção de dor e essa coisa toda. Então a gente sabe que hoje em dia, especialmente uma criança que vai logo cedo ao dentista, já é condicionada a aceitar o tratamento de uma forma natural, né? Mas tem algumas pessoas, evidentemente, que não tiveram essa mesma oportunidade de um condicionamento. E sofrem antecipadamente e que muitas vezes evita de procurar um profissional, mesmo em situação de dor. Essa pessoa que sofre antecipadamente, você sugere que ela vá ao dentista assim, como um psicólogo antes? Eu estou aqui imaginando como um paciente. O que você recomenda para essa situação? Olha, na realidade é assim, o medo e a ansiedade é uma coisa inata, às vezes, da pessoa, ela é produto de um trauma que você passou. Não há necessidade de um psicólogo, né? Hoje, a homeopatia, ela é uma opção terapêutica que o cirurgião dentista tem para manejar essa situação diferenciada. A abordagem homeopática, ela valoriza as diferentes formas que as pessoas adoecem e por que adoecem, em função, do caso, de um tratamento odontológico. Então a gente tem condições de entender um pouquinho o processo de adoecimento, porque um transtorno que faz com que você perca o sono, né, antecipando a um êxito negativo de um tratamento ou uma situação negativa. Que porventura não venha a ocorrer, que nem venha a acontecer, né, mas que ele já desenha isso como uma coisa que vai lhe causar um certo descontentamento em função disso. Então tem pessoas que perdem o sono, tem pessoas que acabam tendo problemas digestivos, diarreias, tudo em função do medo. Então o homeopata, né, e especialmente o cirurgião dentista, que tem conhecimento, né, de causa desses processos, ele vai saber como entender isso e minimizar esse transtorno em relação ao atendimento que vai ser efetuado. Você diria que a homeopatia tem uma visão mais 360 graus sobre o problema, né? Ela quase que individualiza nesse aspecto, porque entra no interior do paciente. Exatamente, é o processo da individualização. A gente valoriza muito o doente e não toda a manifestação acontecendo. Então é importante entender que cada um tem uma forma particular de manifestar os seus problemas e os seus sintomas. Em especial quando se fala de ansiedade e de medo, cada um potencializa mais ou menos os seus sintomas em função ao compromisso que tem no dia seguinte, ou daqui uma semana, ou até daqui um mês. Então, o problema é que a gente chama isso de antecipação. Muitas pessoas antecipam o sofrimento e sofrem por isso, que é o que a gente relata como transtornos antecipando um insucesso. A palavra preocupação já tem esta dinâmica, é uma preocupação. Preocupação, né? Está certo. E quais são os outros benefícios que a homeopatia pode trazer ao paciente? Quer dizer, durante a cicatrização, quais são as outras possibilidades que ela Olha, a homeopatia, Roberto, como um recurso terapêutico, está ao alcance do cirurgião dentista em N situações clínicas, né? A gente prepara os pacientes para um pré, trans e pós-operatório, não só em relação ao controle da ansiedade e do medo, mas também situações cirúrgicas, onde esse paciente vai receber uma anestesia, onde eventualmente haverá uma intervenção que provocará um certo sangramento, então no controle do sangramento, e o pós-operatório na questão da recuperação, né? Para a pessoa evitar ter menos aquele quadro doloroso, inflamatório, pós-cirúrgico, que é natural, né? Então, agindo com uma medicação, você prescrevendo uma medicação que controle melhor o edema, o inchaço, a dor provocada em função do procedimento realizado, isso alivia e traz qualidade de vida ao paciente. Você recupera no menor espaço de tempo, né, o paciente para a vida comum, né, para o trabalho, para a vida social, né? Que é o objetivo final da vida de cada um, né? Exatamente. E, Roberto, uma grande vantagem que a homeopatia tem, né, sabendo trabalhar na área de competência e com conhecimento,
O remédio homeopático prescrito de uma forma precisa, pela semelhança que você tem entre a seleção do remédio e o paciente, você não tem efeitos colaterais, não tem reações adversas. Então, acho que esse é o grande ganho em saúde que você pode promover ao paciente, né? O benefício da prescrição sem os efeitos colaterais. Até porque hoje em dia, né, Mário Sérgio, a dor é uma coisa muito relativa, não só no campo da odontologia, quer dizer, as formas que existem. Afinal, a anestesia foi inventada há quantos anos? Já tem um bom tempo, tem um né? Bom tempo, né? A gente tem história já do óxido nitroso, né? Da sedação, que hoje a gente faz, mas antigamente bem de circo, né? Sim. O gás hilariante, Sim. né? Então, hoje você tem recursos até para controle de pacientes, exatamente com pavor, onde você pode fazer uma sedação consciente e trabalhar isso, né? Mas você tocou o aspecto do dor, né? Cada pessoa tem um limiar de dor. Dizer que todo mundo sofre de uma forma igual é um equívoco. Né? Os homens, normalmente, são muito mais sensíveis que as mulheres. Né? Existe até a natureza humana, né? Explica isso. Né? Mas você tem que minimizar isso. Às vezes, né, um procedimento onde você refutaria que não provocaria dor, você tente conhecer o paciente que está recebendo esse procedimento para ver como é que ele responde a isso, não é? Nunca subestimar a possibilidade disso realmente transtorná-lo, né? Que para ele tem um peso muito maior do que teria para outra pessoa. Com certeza, né? Porque o mal, aquela história, uma coisa mal sucedida, marca, né? Então aí já cria todo um certo... E você, com essa larga experiência, presidente da Câmara Técnica e tal, você consegue se aperceber com antecipação pelo perfil do paciente? Quer dizer, do jeito que o cara sentou, se ele tremeu na cadeira, quer dizer, como é que a sua sensibilidade se desenvolveu ao longo da tua experiência que